Jogos Paralímpicos. Olá, hoje faremos uma videoaula sobre a história das Paralimpíadas. Para começarmos, você sabe o que é uma Paralimpíada? Se não sabe, vamos descobrir. As Paralimpíadas são um evento esportivo realizado a cada 4 anos, para atletas com diferentes graus de deficiência. Surgiram em 1960, sendo resultado da utilização do esporte como ferramenta para a reabilitação de deficientes. A primeira participação brasileira foi em 1972. Nossa primeira medalha veio em 1976. Prata, Long Balls com Luiz Carlos da Costa e Robson Sampaio de Almeida, dupla masculina. Resumão do que iremos tratar. A primeira competição do tipo foi organizada em 1948 por Longin Gutmann no tratamento de seus pacientes com lesões medulares. Após o sucesso do esforço de cooperação entre o Comitê Paralímpico Internacional e o Comitê Olímpico Internacional, o que resultou nos Jogos Paralímpicos de Verão de 1988 em Seul, o Comitê Paralímpico Internacional determinou a necessidade de se expandir e incluir representantes de todas as nações que tinham programas desportivos para deficientes. Desde 1988, é realizado no mesmo local que cedia os Jogos Olímpicos. A primeira Paralimpíada aconteceu em Roma, 1960. Quando surgiu as Paralimpíadas. Por meio de documentação, sabemos que a prática de esporte entre deficientes remonta à virada do século XIX para o século XX. A prática de esporte entre pessoas com alguma deficiência foi se tornando uma prática comum a partir do momento que a medicina passou a buscar formas de dar aos deficientes mais funcionalidade e melhor qualidade de vida. Considera-se que o pontapé para isso foi realizado pelos britânicos na década de 1940. Em 1944, o Reino Unido estabeleceu um hospital localizado em Stoke-Mandeville, voltado para o tratamento dos soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. Era um hospital que se dedicava a soldados com lesões medulares. A instituição ficou conhecida como Spinal Angel Center, ou Hospital de Lesionados Medulares na tradução para o português. Era conduzida pelo médico alemão Ludwig Guttmann, que decidiu implantar práticas esportivas como ferramenta de reabilitação dos pacientes. A partir de 1948, ele estabeleceu uma competição que ficou conhecida como Stoke-Mandeville Games. Essa competição tornou-se anual e passou a receber atletas estrangeiros a partir da década de 1950. Em 1960, optou-se por levar os Jogos de Stoke-Mandeville para Roma, cidade que sediava as Olimpíadas. Esse evento contou com 400 atletas de 23 países e é considerado o primeiro Jogos Paralímpicos da história. Em 1964, a competição também foi realizada na cidade-sede das Olimpíadas, que naquele ano era Tóquio. Em 1968 e 1984, os Jogos Paralímpicos foram realizados em cidades diferentes das cidades-sedes dos Jogos Olímpicos, porque os comitês dessas cidades não demonstraram interesse em organizar o evento paralímpico. Foi a partir de Seul, em 1988, que os Jogos Paralímpicos ganharam maior visibilidade. Na capital coreana, os atletas paralímpicos foram permitidos a usar a mesma estrutura dos atletas olímpicos. A mudança de patamar foi tão expressiva que já em 1989 surgiu o Comitê Paralímpico Internacional. Desde então, os Jogos Paralímpicos têm ganhado mais espaço na mídia, mais atenção do público e o financiamento aos atletas paralímpicos cresceram consideravelmente. Edições dos Jogos Paralímpicos de Verão. Em 1960, teve os Jogos Paralímpicos de Roma, na Itália. Em 2016, teve os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, no Brasil, com o mascote Tom. Em 2020, que na verdade ocorreu em 2021 por causa da pandemia, teve os Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, com o mascote Soumai. Segue agora uma listagem geral dos Jogos Paralímpicos, suas datas e mascotes. Uma observação importante é que nos Jogos Paralímpicos de 1960 a 1976 não tiveram mascote, passando a ter somente do ano de 1980 adiante. Modalidade das Paralimpíadas.
Atualmente, o programa esportivo das Paralimpíadas possui 24 modalidades, que são atletismo, badminton, basquetebol em cadeiras de rodas, bocha, canoagem, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, hipismo, judô, levantamento de peso, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, triatlo, vela, voleibol sentado. As participações brasileiras nas Paralimpíadas. As práticas esportivas entre deficientes físicos passaram a ser realizadas no Brasil durante a década de 1950. A partir da década de 1980, o interesse pelos esportivos paralímpicos cresceu bastante no Brasil, e as primeiras associações desportivas para atletas deficientes começaram a surgir. Entretanto, um Comitê Paralímpico Brasileiro só surgiu em 1995. Curiosidades. Paralimpíadas têm um símbolo próprio. O principal símbolo das Paralimpíadas é o agitus, que em latim significa me movimento, e o desenho é assimétrico para demonstrar esta característica, composto por 3 arcos em vermelho, verde e azul, que representam o lema paralímpico, espírito em movimento. O público fica em silêncio nas partidas de futebol, de 5 e goalball. Caso contrário, os atletas podem ser prejudicados. Isso porque nas duas modalidades a bola tem um guiso em seu interior para produzir sons, a fim de orientar os jogadores deficientes visuais durante a partida. A torcida fica quieta durante a maior parte da disputa. Prótese de alta performance é inspirada na pata de guepardo. 90% dos atletas paralímpicos utilizam várias próteses. Flex Foot Cheetah, com design inspirado no animal mais rápido do mundo. Confeccionadas de diversos materiais, como de plástico e fibra de carbono. Materiais flexíveis e moldáveis, de alta absorção de energia, chegaram a ser consideradas mais eficientes que o pé humano. Alain Fonteles garantiu seus recordes mundiais nos 100 metros e 200 metros, com prótese desse tipo. Atleta guia também vai para o pódio. Ele tem função de ser os olhos dos competidores cegos, ou com limitações severas de visão. Ligada ao atleta por uma cordinha, o guia deve apenas orientar a direção da corrida, sem puxar o companheiro, sob pena de desclassificação. A partir dos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara, em 2011, o guia que treina junto e o ajuda nos bastidores da competição passou também a subir ao pódio e receber a medalha. Para concluir, podemos dizer que a divulgação dos Jogos Paralímpicos fez com que ficássemos admirados ou mesmo perplexos com a performance de atletas em cadeiras de roda, no atletismo, no basquetebol, de atletas cegos seguindo uma bola com guiso no futebol e de atletas sem braços e pernas competindo na natação. Estas imagens devem ficar registradas para repensarmos sobre as nossas opiniões, conceitos e ações em relação a estas pessoas, mas que só adquirem visibilidade social nesse tipo de competição. De acordo com os dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 24% de pessoas com deficiência,
por isso, elas dependem de projetos de inclusão social. Todos reconhecem que a dimensão psíquica, física e social do esporte paralímpico é muito significativa para os atletas, mas também contribui para a construção de um mundo em que as pessoas saibam respeitar e conviver com as diferenças. Bem, obrigado a todos por terem assistido a esta videoaula, compartilhem e comente. Um grande abraço a todos, valeu e falou!